Você está no Buraco Indiscreto, um canal sem nenhum princípio. Locução e redação Carlos Pereira, jornalista e especialista em ideias gerais. Você verá nessa edição: Rainha Piriguete arruína 2 generais e se suicida. Rei briga com Papa e funda a igreja para chamar de sua. Missionários vacilam e cristianismo não conquista a China. Bala perdida de canhão aleja a mão de frade no Rio. Valentões da coluna Prestes depenam comitiva casamenteira. Bonitonas e bonitões, se gostarem, deem seu like e assinem o canal. E se não gostarem, façam o mesmo. E vamos às maledicências de hoje. Rainha Piriguete se suicida com picada de cobra. Cleópatra Ptolomeu, rainha do Egito, suicidou-se ao provocar picada de uma mortal serpente do rio Nilo. Ela é considerada a mulher mais poderosa, fogosa, culta, malvada, amorosa, pueril e manipuladora da história. Ao se matar, fugiu ao cruel destino de ser escrava em Roma. Seus exércitos, comandados por seu amante Marco Antônio, general romano, foram derrotados na Batalha de Ácio. O vencedor foi outro militar de Roma, o triunviro Otávio. Seu amante e aliado se suicidou após a derrota. Foi o segundo figurão de Roma que ela manipulou com sua lábia e habilidades entre os lençóis. Era seu jeito de tentar se tornar a rainha do mundo. O primeiro a ser derrubado foi o famosíssimo Júlio César, assassinado pelos senadores romanos. O motivo foi o temor dessa turma de que César estivesse tramando se tornar rei, extinguindo dessa forma o regime republicano vigente. Esse medo aumentou quando a egípcia chegou em Roma toda pimpona, exibindo Cesarion, uma criança que garantia ser filha de César. O aparecimento de um herdeiro, filho de uma poderosa rainha, acendeu a luz vermelha. E os políticos decidiram que a hora do Júlio tinha chegado. Depois da derrota em Ácio, de onde saiu de fininho quando viu que Marco Antônio seria derrotado, ela ainda tentou levar o seu vencedor Otávio aos lençóis, sem sucesso. Seria o terceiro general a cair em tentação. Consciente do destino nada doce reservado aos derrotados pelas legiões romanas, preferiu se matar. Inglês se lixa para o Papa e funda a igreja só para chamar de sua. Henrique VIII, rei da Inglaterra, cismou de se separar da mulher, Catarina de Aragão. A razão principal foi a incapacidade dela em lhe dar um herdeiro masculino, capaz de herdar o trono. Como bom católico, pediu licença ao Papa Clemente VII para isso, devidamente negada. Sua Majestade, então, não teve dúvidas. Mandou à Igreja de Roma as favas e fundou uma para chamar de sua, a Igreja da Inglaterra. Feito isso, se livrou da mulher e se juntou a uma Ana de Bolena em 1534. A união dos dois durou pouco. Como esta também não conseguiu ter um filho homem, foi executada 3 anos depois.
Em seguida foi a vez de Jane Seymour. Esta finalmente deu ao rei o herdeiro desejado, tendo morrido em seguida ao parto. O menino foi rei sob o nome de Eduardo VI. Henrique não ficou viúvo muito tempo. Pouco mais de 2 anos depois, se casou às escuras com Ana de Cleves, de quem se separou logo. A aparência da moça não fez justiça ao retrato que lhe haviam mandado como amostra. Foi substituída por Catarina Howard, a quem Henrique mandou decapitar, com menos de 1 ano de casados, por suspeita de adultério. A última a frequentar sua cama foi Catarina Parr. Essa sobreviveu a ele, que morreu 3 anos depois do casamento. Enviados do Papa vacilam e cristianismo perde a chance de conquistar a China. O imperador Kublai Khan, herdeiro do famigerado Gengis Khan, o bandoleiro mongol conquistador da China, quis catolizar seu reino, achando que a adoção de um Deus único dará homogeneidade e docilidade política aos seus súditos. Gostou dos princípios pregados por Jesus Cristo, principalmente o quesito a Deus o que é de Deus e a César o que é de César. Pediu ao Papa o envio de 100 missionários em carta aos cuidados da família do aventureiro veneziano Marco Polo, que visitou a China a negócios. Eram 3, o pai Matteo, seu irmão Niccolo e Marco, o filho. Este ficará famosíssimo por causa de um livro com suas memórias. Entregaram o pedido do Kublai ao chefe da igreja de Roma, o Papa Gregório X, que aceitou o pedido, mas reduziu a comitiva de missionários a 2 frades, pregadores, portadores, porém, de permissão para que ordenassem padres quantos chineses fossem precisos. Os venezianos voltaram então à China, levando os 2 emissários. Entretanto, no início da viagem, quando estavam ainda na Armênia, os religiosos ficaram sabendo que as coisas estavam nada tranquilas ao longo do caminho. Prudentemente, entregaram aos Polo as cartas e presentes papais destinados ao soberano chinês, agradeceram a atenção lhes dispensada e saíram de fininho. Graças, pois, ao amarelão desses 2 religiosos, o cristianismo perdeu um mercado de quase 1,5 bilhão de almas atualmente. Bala perdida de canhão destroça a mão de beneditino no Rio. O monge beneditino Joaquim de Luna teve 3 dedos de sua mão direita arrancados por uma bala perdida de canhão, que atingiu o mosteiro de São Bento. O tiro foi disparado por marinheiros em revolta, presos na Ilha das Cobras. Mas o pacífico religioso não foi a única vítima pacata dos artilheiros desajeitados. Eles conseguiram ainda arrebentar com uma casa de cômodos, um liceu de artes e ofícios, o museu comercial, o colégio Pedro II e o prédio do Tesouro Nacional. Essa briga foi em sequência das punições adotadas pelo governo contra os participantes da revolta da Chibata. Nela, os marinheiros de 4 navios da Armada se revoltaram. O líder foi o marujo negro João Cândido. O movimento foi contra o hábito dos oficiais castigarem atos de indisciplina com chibatadas. Este motim acabou quando o governo prometeu anistia aos revoltosos. Promessa solenemente ignorada, com os amotinados sendo mandados presos para a Ilha das Cobras. Daí o canhonaço desastrado
contra pacatos colégios, mosteiros e residências. Valetões da coluna Prestes sabotam o casamento de João e Maria. Depois de muito pelejar, inclusive trabalhando na roça 3 anos de graça para o sogrão José Rezende, finalmente o camponês João vai poder se casar com a camponesa Maria em uma manhã de julho de 1925. Mas o rapaz é um azarado mesmo. No caminho dos noivos e convidados para a igreja de Rio Bonito, em Goiás, topam com bravos militantes do 2º Destacamento da Coluna Prestes, comandado por um intrépido, pelo menos nesse dia, João Alberto, e ficam sem os cavalos, burros, mulas e as poucas coisas que possuíam. Não adiantaram o soluço da noiva. Os valentes combatentes deixaram todos sem nada, e assim 50 pessoas, entre convidados e os noivos, ficaram no meio do nada sem seus burros, cavalos e dinheiro. Com o casamento cancelado, João se preparou para repetir toda a maratona, inclusive mais um triênio de trabalho gratuito para o sogro.